Aleluia, aleluia, aleluia. Deus seja louvado nessa manhã de sábado, que a presença do Senhor esteja abrilhantando a tua vida, te trazendo luz, revelação, conhecimento, sabedoria, direção. Então eu quero deixar o meu bom dia a vocês que já estão presentes, que a bênção do Senhor esteja na vida de vocês. Bom dia, Jaque, Deus te abençoe. Compartilha essa live. Teremos um momento, casa de família. E será maravilhoso. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Bom dia, Edmilson, a bênção do Senhor. De Maria, Deus abençoe. A bênção do Senhor sobre tua vida, a bênção do Senhor te fazendo prosperar. Então vamos compartilhando para termos esse momento maravilhoso. Bom dia a todos vocês que já chegaram. Bom dia, Vitória. Aleluia. Bom dia ao projeto Eu Sou de Jesus. Oh, glória. Deus abençoe. Aleluia. Deus abençoe esse projeto. Deus abençoe cada família aqui representada. Deus abençoe as famílias que vão ouvir após, cada um. A bênção do Senhor na vida de Adelma. Aleluia. A bênção do Senhor na vida das famílias brasileiras. Aleluia. Vamos orar. Pai, eu oro nesse momento pelas famílias da terra. Pelas famílias, Senhor, brasileira. Eu te peço em nome de Jesus a bênção da paz sobre as famílias. A bênção do entendimento, da compreensão do que é uma família, Senhor. Obrigada, Senhor, por aquelas pessoas que estão em família. E te peço, Senhor, a tua bênção sobre as pessoas que estão sem família, Pai. Meu Deus, aquelas pessoas que não têm seus familiares. Às vezes porque não estão mais no nosso meio, às vezes por abandono, às vezes, meu Deus, por confusões e falta de respeito dentro da própria casa. E eu te peço a tua bênção nas famílias. Meu Deus, que os olhos do entendimento sejam abertos para valores que você constituiu, Pai. Pai, em nome de Jesus, que hoje, nessa manhã, seja uma manhã diferenciada. Seja uma manhã que pessoas vão se olhar nos olhos, pedir perdão. Vai cair, Senhor, um reconhecimento, valores profundos, Pai. Que não se compra com dinheiro, não se compra com nada, Senhor, se compra com a consciência e com a tua presença. Então eu te peço, entra em cada casa, entra em cada vida, fortalece os laços familiares, todo o espírito do inferno que tem bombardeado as famílias. Eu ordeno que vá embora dessas casas, dessas vidas, em nome de Jesus. Amém, amados. Graças a Deus por mais um sábado. Graças a Deus por você estar aqui. Graças a Deus pela tua presença no nosso meio. Graças a Deus pela presença do Espírito Santo. Eu quero trazer um assunto bem maravilhoso hoje sobre uma família. Às vezes a gente confunde o que é uma família. Eu quero dizer para você, uma família ou a vida familiar não é uma emoção. Quantas famílias têm se desmanchado, têm se dividido porque uma emoção está fora de conexão. Uma família não é uma emoção. Uma família não é um sentimento. É preciso você entender que a sua família não é um sentimento. A sua família não é uma emoção. A sua família nem mesmo é uma presença de uma pessoa ali. Isso faz parte da família, ou da unidade do casal, da unidade dos filhos, dos irmãos, mas isso não é a família. A família é uma instituição. A família deve ser colunas firmadas dentro de um propósito. Então, eu quero ler algumas coisas para vocês aqui, para vocês entenderem valores e entender que existe uma variedade de amores. Existe aquele amor eros, que é aquele amor do casal, de estar se abraçando, se beijando, se acariciando, até aquele amor sexual. Existe esse amor, mas isso não é a base da família. Se o seu casamento está fortalecido só nesse amor, ele não é segurança para você. Existe também aquele amor filéu, aquele amor amigo. Sabe, tem casais que são companheiros, tem casais que são amigos, tem mãe que é amiga do seu filho, tem filho que é amigo dos pais. Isso é maravilhoso. Eu não estou tirando valores desses amores. Pelo contrário,
O casamento entre o homem e a mulher precisa ter afeto, carinho, amor, respeito, admiração, para que esse amor eros possa vingar, possa funcionar. Mas sabe que esse amor eros, ele não aguenta pressão. Ele teve 1000 palavras de carinho e uma palavra agressiva, ele já desmontou. Então não há uma segurança total, mesmo que há uma necessidade dele. Vocês estão comigo? Aquele amor companheiro, amigo, do passeio, de estar perto, de presença, é maravilhoso, é necessário. Mas você sabe que isso não é firmeza. Um só momento de desprezo pode desmanchar tudo isso. Aí você me pergunta, qual o amor que sustenta então uma família? O amor de Deus. Porque é um amor que é uma consciência de valores. O amor de Deus é uma consciência de valores. Então, não é porque a sua família está passando por alguns vendavais que a presença de Deus não está ali. Não é porque você está machucado emocional, sentimental ou sexual que o amor de Deus não está na sua casa. Às vezes as tempestades estão e Jesus está no barco. Aleluia. Então eu quero que você leia comigo, vou ler para você algo bem interessante. No livro de Jeremias, é o vaso do oleiro. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Então o Senhor pediu para Jeremias se levantar, pediu para ele tomar um posicionamento, ele descer até, ele fazer alguma coisa. E que lá na casa desse oleiro, aquilo que ele ia ver naquela casa, o Senhor ia falar com ele. E o que foi que ele viu? Ele viu um vaso, que o oleiro estava trabalhando com aquele vaso, e aquele vaso se quebrou. E na quebra daquele vaso, o oleiro conseguiu fazer outro vaso. E no verso 6, o Senhor diz: não poderei eu fazer de vós como fiz a este oleiro, a casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, diz o Senhor. Que coisa maravilhosa. A sua família é como um vaso na mão do oleiro. Aquele vaso pode até se machucar, porque está sendo moldado. Deixa eu dizer uma coisa para você. A família certa nunca foi a família perfeita. A família certa é aquela que se aperfeiçoa diante das dificuldades. É aquela que usa os vendavais para se fortalecer. É aquela que vê as situações e tem a consciência de querer resolver, de trabalhar com aquela situação, de mudar aquele quadro e não afastar-se, não abandonar o barco. Quantas pessoas na primeira pressão que passa, pode ser financeira, pode ser emocional, pode ser uma pressão sentimental, eles abandonam, eles rejeitam, eles desconsideram. Olha, nunca desconsidere o que Deus considerou. Deus é o Deus da família. Deus é o Deus das coisas certas. E ele sempre disse: esforça-te que eu te ajudo. Nada em Deus, amado, é feito sem esforço. Tudo que precisamos manter é o esforço, é a consciência, como você mantém sua saúde. Se hoje alguém descobre que está com câncer, ele não vai se destruir nem vai deixar aquilo para lá. Ele vai trabalhar com aquilo, ele vai ao médico, ele precisa ir ao médico, ele precisa fazer todo o processo necessário e preciso para salvar seu corpo. Mesmo que passe por alguns danos, mesmo que não fique tão atraente, mas eles precisam fazer algo para salvar seu corpo. Quantas pessoas estão em tratamentos? Quantas pessoas às vezes caem todos os seus cabelos, eles usam peruca, eles fazem alguma coisa, eles colocam um lenço, eles ultrapassam aquele momento difícil, eles conseguem, depois ele está contando o grito da vitória. Eles estão louvando, eles estão agradecendo, eles estão felizes, porque deu de volta a saúde para o seu corpo físico. A família é um corpo. Pode chegar situações adversas na vida do seu filho, na vida da sua filha, na vida do seu esposo, na vida da sua mulher.
Mas nós precisamos aprender a conciliar as coisas. Eu sei que existem situações tão danosas, tão cruel, tão maligna. As pessoas se deixam se usar tanto por Satanás que fica impossibilitado de conviver em família. Eu sei que Deus pode mudar essa situação, mas eu também sei que há uma necessidade de uma correção. A Bíblia diz: se o meu olho me faz tropeçar e me leva para o inferno, arranca o olho e continua a jornada. Amém? Se a mão, arranca a mão para que o corpo inteiro não vá para o inferno. Então, entre a salvação da família inteira por causa de uma pessoa, então a gente se vê livre daquilo e continua com a família, porque a família não é um membro, a família são uma equipe de pessoas. A família não é só o marido, a família não é só a esposa, a família não é só um filho, a família é um conjunto de pessoas. Então vamos aprender a honrar isso aí. Nós estamos na mão do oleiro. E na mão do oleiro o vaso pode se quebrar. A família pode passar por uma pressão. A família pode passar pelo desajuste. Mas isso não é o fim. Se soubermos reorganizar as coisas, isso pode ser o começo. Viver em família, irmãos, não é aquela vivência que não se chama a atenção de alguém. Precisamos sentar e precisamos conversar com as pessoas. Precisamos avisar a ela o que é certo e o que é errado. Ser uma família não é passar a mão na cabeça das pessoas. Jesus nunca passou a mão na nossa cabeça, irmão. Jesus, ele nos apoia. Jesus nos consola. Jesus nos conforta. Jesus nos orienta. Mas Jesus nos corrige. Porque somos sua família. Jesus certa vez olhou para Maria e seus irmãos e disse: a minha família é aquela que faz a vontade do meu Pai. Então nós somos a família de Deus. Mas somos corrigidos por Ele. Somos orientados por Ele. Somos amados. Há um valor que Ele olha para nós com um valor extraordinário. Ele não nos vê um caso perdido. Embora que muitas vezes a gente não se veja um caso perdido. Ele não nos vê um caso perdido. Ele nos levanta, Ele nos ergue. Ele tem paciência conosco, mas isso não quer dizer que ele aceita o erro. Então tem alguma coisa errada na sua casa, senta numa mesa, faz uma reunião. Toda empresa bem-sucedida, ela faz reuniões com os funcionários. Todo colégio, ele faz reuniões com os professores, ele faz reuniões com os pais. Eles conversam, eles trazem diálogo para que possa entrar no consenso. Quantas famílias não param para conversar, não param para resolver suas situações? Eles discutem, eles gritam, mas eles não sentam. Vamos sentar, vamos fazer um jantar para reconciliação. Vamos fazer um jantar para conversar, colocar na mesa. As coisas familiares não podem ser jogadas para o meio da rua, não, meu irmão. Para todo mundo saber, não. Não pode ser jogado no Face. Não pode ser jogado na rede social. As coisas familiares é resolvido em casa. Nós precisamos entrar na nossa casa, fechar a porta para resolver as questões da nossa família. As questões não podem ser resolvidas nas casas. Existem mulheres casadas que saem para contar história dos seus maridos, na casa da mãe, na casa dos irmãos. Existe marido que sai do mesmo jeito. Isso é errado. Há uma necessidade de resolver as coisas em casa. A minha mãe sempre falava: roupa suja, lava em casa. Então nós precisamos entender valores. Nós precisamos entender o respeito, a honra, a consideração e a correção. Então, há coisas que precisam ser consertadas, com certeza precisa ser consertada. Há coisas que precisam ser avaliadas, com certeza precisa ser avaliada. Mas é uma necessidade de sentar para conversar, uma necessidade de ouvir. A Bíblia nos diz que o Senhor falou para Jeremias: Jeremias, vai até a casa do oleiro, desce e vai lá. Lá você vai ouvir o que eu vou falar com você. E ele ouviu como? Com os olhos. Porque ele presenciou uma cena. E o Senhor disse: tu viste aquele vaso que se quebrou na mão do oleiro? Se quebrou na mão do oleiro. Às vezes nós estamos sendo, o Senhor está nos fazendo e a gente se quebra, a gente não aguenta aquela situação. Mas o oleiro aproveita o que ficou. O Senhor vai aproveitar o que ficou na tua vida. O Senhor vai aproveitar as coisas que você ainda tem. O Senhor vai reanimar você por dentro. O Senhor vai lhe estruturar.
cuidado para as pressões da casa não te levar ao desespero. Cuidado você, que Deus está falando para uma pessoa, que às vezes as pressões da casa, as confusões, levam você a pegar seu carro, seu transporte, e sair numa velocidade, colocando a sua vida em risco e vida de pessoas. E o Senhor está dizendo para você, pare com isso. Suas emoções estão descontroladas, então não sai. Não sai, porque a tua vida é mais preciosa do que aquela confusão. Vê quantas vezes você já saiu e voltou e depois as coisas se apaziguaram. As coisas ficaram certas. Tu já pensou se uma saída dessa, sua vida fosse estragada, ou vida de pessoas? Então não sai. Resolve tuas coisas em casa. Procura orar pela tua casa. Procura orar por você. Procura pedir sabedoria a Deus para resolver os problemas da tua casa. Não faz nada, absolutamente nada, sem ter uma concordância. A Bíblia nos diz que quando dois na terra concordam a respeito de qualquer coisa, o Pai Celestial assina. Então muitas coisas não estão assinadas por Deus, não estão liberadas por Deus, porque não há uma concordância. Cada um vê de uma forma. Ninguém chegou a um consenso. Há uma necessidade de conversar, dialogar. Afofa o coração da pessoa que está com você, até com presentes. Faz alguma coisa para chamar a atenção, para que aquela pessoa se desarme, para ele escutar teu ponto de vista. Porque se houver uma concordância, ali o Senhor libera a tua vitória. Mas se você não concorda, vamos dar um exemplo. Você tem uma casa para vender. Aí você está pensando em vender essa casa para comprar outra casa. Mas o teu cônjuge ou teus filhos, com quem você convive dentro da casa, está pensando em vender essa casa para comprar um carro. Então vocês chegam diante de Deus com a oração: Pai, eu quero vender essa casa. Eu te dou até uma oferta extra. Eu vou entregar um dízimo da venda da casa. E a casa não é vendida. E passa um ano, passa 2, passa 3, passa 4. Por que Deus não escutou essa oração? É tão difícil Deus encontrar na face da terra alguém para comprar a tua casa? Claro que não. E por que a casa não foi vendida? Porque os interesses são diferentes. Não houve uma concordância. Se aquela casa for vendida, vai provocar uma grande confusão. Porque um quer uma coisa, o outro quer outra. E Jesus falou que se vocês concordarem, não a venda da casa, mas o dinheiro, o que é que vocês vão fazer com o dinheiro? Tem que haver uma concordância plena. Olha, eu estou pensando em comprar uma casa. Eu estou pensando em comprar um carro. Então, enquanto vocês não se resolverem, nem ore. Porque se a casa for vendida, não é pela liberação de Deus. Porque Deus não entra dentro de uma bagunça dessa de entendimento. Deus trabalha com coisas organizadas. Então, se estamos juntos, precisamos de uma organização. Por que uma igreja tem uma diretoria? Para que haja uma concordância da direção daquela igreja. Porque uma empresa tem uma diretoria. Para que haja uma concordância. Tudo que há concordância, há fortaleza. Fica-se forte. Por que tantas famílias estão desajustadas? Porque não há uma concordância. Não há concordância como criar os filhos. Um deixa os filhos pintar e bordar, e o outro quer controlar os filhos. E aí ninguém entra no consenso. E cria-se pessoas angustiadas, pessoas divididas. O coração dos filhos fica dividido. Ora, o pai às vezes diz: manda tua mãe resolver. E a mãe diz: manda teu pai resolver. Eles não têm uma concordância do que eles querem. Papai e mamãe, senta para conversar o que é que vocês querem. Procura saber o melhor para os filhos de vocês. Então que a voz de um seja a voz de outro. Quando as vozes ficarem unidas, quando a direção se unir, a bênção chega. A Bíblia diz que Deus não libera a sua bênção onde não há unidade. Tem que haver unidade de propósito. Tem que haver unidade. Tem que querer a mesma coisa. Tem que um ceder. E procura entender o que o outro está falando. Não só você está com a razão. Você está pensando assim. Amém. Mas você já pensou por que o outro pensa diferente? Quais as razões que levam o outro a pensar diferente?
Talvez se parássemos para ouvir o outro, iríamos abrir mão da nossa razão. Ou talvez o outro abrisse mão da sua razão. A gente sempre quer que o outro abra mão das razões. Mas será que nós estamos tão certos? Vamos escutar o parecer do outro. Vamos ver por que o outro pensa dessa forma. Talvez você vai entender os pontos de vista. E na hora que você entende o ponto de vista, você muda. E se une no seu propósito. Ali o Senhor ordena a bênção. Talvez na sua casa não está faltando dinheiro, está faltando a unidade. Talvez aquilo que você está negociando, aquilo que você está fazendo, a escola que você está estudando, ou a forma que você está levando a escola, está prejudicando os outros. Então, aquela direção no início foi até certa, mas depois tomou uma proporção que está prejudicando as pessoas e já houve uma desunidade. Então, o progresso não pode ser total. Às vezes você está no ministério, mas você está desalinhado com a sua família. Você está no ministério de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Às 24 horas orando, às 24 horas com Deus, às 24 horas trabalhando, às 24 horas... Aleluia, que coisa boa! Você é solteiro? Você está sozinho? Você mora sozinho num canto? Você tem esposa? Você tem marido? Você tem filhos? Você tem neto? E como é que está esse povo? Esse povo tem um pouquinho de você? Ou você não tem mais ninguém na terra? Só tem seu trabalho? Isso não é certo. Deus não te deu um ministério para você perder a sua família. Deus não te deu um trabalho para você perder a sua família. Por mais dinheiro que você ganhe, você não pode comprar a sua família. Você precisa entender que existem coisas que você só vai ser bem sucedido se você estiver em unidade. Você só vai ser bem sucedido se você liberar a bênção. Liberar a bênção para o outro viver em paz e liberar a bênção para você viver em paz. Então, está trabalhando no ministério? Maravilha. Está trabalhando na igreja? Glória a Deus. Está trabalhando numa empresa? Louvado seja o nome de Jesus. A empresa é sua? Que maravilha. Agora, qual é o dia da tua família? Qual dia que você tem tempo de ficar com eles? De brincar? Ah, eu tenho muita coisa para fazer. Aí não tem tempo mais de brincar, de correr com teu filho. Aí não tem tempo mais de sair com a tua esposa ou com o teu marido para nada. Tu acha que isso tem sucesso mesmo? Tu acha que isso está trazendo paz na tua casa? Tu acha que a tua esposa ou o teu marido está feliz com essa situação? Ou vocês estão em desacordo por dentro, mesmo sendo para Deus, mesmo a empresa esteja bombando, não vai por muito tempo. Porque aonde não há união, ali se espalha, as linguagens são diferentes. Lembra da Torre de Babel? A Torre de Babel estava crescendo. Aí chegou o momento que as línguas ficaram divididas. Cada um falava diferente. E quando começaram a falar diferente, aquela construção terminou. Porque o entendimento não batiam mais. Eles não entendiam a linguagem do outro. Sabe que às vezes a gente não entende a linguagem do outro, não é porque o outro está falando um idioma diferente, mas porque está falando um pensamento diferente. O outro tem uma forma de pensar. Então, o amor de Deus, ele une os pensamentos. Nós começamos falando que nós não somos uma emoção e nem somos um sentimento. Mas eu quero que você saiba, eu quero que fique bem claro para você que o nosso casamento, a nossa família, ela tem que estar estruturada na palavra de Deus. Tem que estar estruturada no amor de Deus. E o amor de Deus une os corações. O amor de Deus une os propósitos. O amor de Deus, aleluia, ele une as visões. Ele é o amor de unidade. Então, procura saber por quê. Uma vez eu conversei com uma menina e ela disse uma palavra para mim que eu fiquei pensando. Ela disse, o meu marido ligou para mim. Ele estava em outra cidade. Ela disse, o meu marido ligou para mim e perguntou, minha filha, você está com saudade de mim? Aí eu perguntei para ele, você fez alguma coisa para deixar a saudade? Rapaz, eu nunca mais esqueci isso. Eu nunca mais consegui esquecer isso. Você tem feito alguma coisa para deixar a saudade?
Você tem feito alguma coisa para as pessoas à distância lembrar de você, principalmente o pessoal da tua casa? Então, a palavra de Deus nos garante que a bênção do Senhor, ela enriquece, com certeza, mas ela não provoca desgosto, tá certo? Então, esse é um caso de família. Então, vamos analisar essa live, vamos escutar mais de uma vez, vamos mandar para aquela família que a gente está sabendo que elas não estão muito bem. Maridos e mulheres, que bom que vocês pudessem escutar junto. Mãe e filhos, filhos e pais, famílias juntas pudessem escutar. Não por ser, mas por ser a palavra de Deus. E você podia juntar o povo da sua igreja para escutar, algumas mulheres amigas, alguns esposos, alguns casais para escutar isso aí. Olha, vai salvar pessoas, vai salvar vidas. Então eu te peço, ora sobre isso. Escuta mais uma vez. Escuta a voz da experiência. Eu sou mãe de neto. Tenho 46 anos de casada, com um marido só. Às vezes, as pessoas perguntam para meu marido, você faz quantos anos de casada? Ele diz 46 anos. Aí pergunta assim, é o segundo casamento? É o terceiro? Não, é o primeiro casamento. Nós casamos com bem novos de idade, né? Estamos até hoje. Você viveu, isso aqui é um marido, deve ser um céu da terra. Deixa eu dizer para você, nós estamos aprendendo a conviver e cedendo a palavra. Esse é o segredo, aprendendo a conviver e cedendo a palavra. O meu marido é totalmente diferente de mim. Se você olhar para um e olhar para o outro, pensa assim, esses dois aí não vão chegar em lugar nenhum. Mas a gente olha a sinalização da palavra. Ela é quem nos faz mudar algumas coisas para ficarmos a haver um ajuntamento. É só a palavra. O alvo da gente é olhar a palavra. Se a palavra diz sim, a gente cede. Se a palavra diz não, a gente deixa para lá. A gente procura seguir essa orientação. Não conseguimos 100% ainda, mas estamos no processo de aperfeiçoamento. Uma coisa sei, valores, quando algo é valioso, a gente não joga fora. Porque não é só valioso para uma pessoa. A família é valiosa uns com os outros. A gente não é só um casal hoje. A gente somos pais, somos avós. Então tem tudo um conjunto de pessoas que precisam um do outro. Então, procuramos em Deus ajustar as coisas. Tem coisas que os nervos se alvoroçam e ficamos agoniados e nervosos. Depois a gente para, respira fundo. E eu fico pensando, por que ele está pensando isso? Qual é a razão que faz ele pensar isso? Qual é a razão que faz ele agir dessa forma? E aí, peço ao Espírito Santo para me dar uma luz, um entendimento. E a palavra de Deus é a nossa razão de viver. E o importante é fazer as coisas que Deus nos orienta e nos sinaliza a fazer. Amém? Então que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê muita paz. Amém? Seja abençoado, tenha um dia de paz, divulgue essas lives para outras pessoas e o Senhor te abençoe e viva uma vida em família firmado no amor de Deus.